Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas. O tema de hoje são os conflitos no Oriente Médio. E aí a gente tem que se localizar no tempo, tem que se localizar no espaço. Então, com relação ao tempo, são conflitos que vão ocorrer aí durante todo o século XX, século XXI também, tá? Eles vão acontecer na região conhecida como Oriente Médio, o título já está dizendo para vocês, que corresponde à parte ocidental da Ásia, perto da Europa e da África. Neles vão ficar países como Israel, Líbia, Síria, Iraque, Jordânia, Irã e também Arábia Saudita. É uma região que tem ocupado um lugar de destaque desde a antiguidade até os dias de hoje. Afinal, foi lá que se desenvolveram grandes civilizações como a egípcia e a mesopotâmica. Durante muito tempo, o Oriente Médio era o lugar de passagem dos viajantes e mercadores que transitavam entre a Europa e o Oriente, realizando comércio de especiarias. O século XX vai assinalar novas e importantes mudanças para a região. Primeiramente, quando ocorre a descoberta do petróleo. Lógico, né? Em seguida, colonos judeus passaram a ocupar terras e instalar colônias judaicas na Palestina, um ponto de conflito. E já no século XXI, a gente vai observar aí que vai entrar em questão a parte do terrorismo islâmico, seu impacto no Ocidente, assim como a ocupação de países e territórios árabes por forças militares ocidentais. Tá? E aí, como eu já falei para vocês do petróleo, a gente tem que entender qual o papel do petróleo nisso aqui, tá? Então, a exploração do petróleo vai começar no Irã em 1902, início do século XX, né, minha gente? Por companhias inglesas. A exploração em outros países teve lugar bem mais tarde, com a participação aí de empresas norte-americanas. Os países árabes produtores de petróleo fundaram em 1959 a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, com o objetivo de defender os interesses dos países exportadores. O petróleo passou assim a exercer uma influência cada vez mais forte nos destinos do Oriente Médio. Conflitos como a Guerra do Golfo tiveram desdobramentos relacionados ao interesse do petróleo. Hoje, a Arábia Saudita é uma das maiores exportadoras mundiais de petróleo. Outros países da região que possuem grandes reservas são o Iraque, Irã, o Kuwait, o Catar e os Emirados Árabes Unidos. Então a gente já sabe que assim, quando fala de Oriente Médio, a gente agora associa ao terrorismo, né? Ultimamente a gente tem feito isso desde 2001, mas a gente tem que lembrar aí que tem um fator econômico muito importante que é o petróleo, né? Isso vai causar várias disputas dentro desse contexto. Pessoal, nós temos aí o caso do Estado de Israel, que vai ser um conflito bem marcante nessa história aí do Oriente Médio. No início do século XX, numerosos judeus moravam aí na Europa e em outros países da Ásia e da África, e eles começaram a emigrar para a região da Palestina, que lá era uma região habitada por árabes palestinos. A imigração de judeus para a região se intensificou a partir das décadas de 1930 a 1940, quando o nazismo passou a perseguir os judeus na Alemanha e em outros países. Depois da Segunda Guerra Mundial, os judeus obtiveram aí muito apoio internacional, pois a opinião pública do mundo inteiro ficou chocada com as atrocidades cometidas pelos nazistas, até então desconhecida, né? Assim crescia cada vez mais um movimento para que fosse criado um país que servisse de lar para os judeus. Finalmente, em 1948, a ONU aprovou o Plano de Partição da Palestina. A partir desse plano, a parte da Palestina ocupada por colonos judeus passaria a formar um país separado, com o nome de Israel. Seguiu-se uma guerra entre judeus e palestinos, com vitória dos judeus e posterior expulsão dos palestinos. E aí, por um breve momento, você deve se perguntar: bem, se tinha a Palestina, já era um país, era uma região que já era ocupada, como é que eu vou abrir espaço para outro grupo entrar e formar um outro país lá dentro? Então, cria meio que um conflito, quer dizer, eu resolvo o problema dos judeus, mas agora eu crio um problema para os palestinos, né? Tudo isso baseado em toda uma comoção aí mundial por conta de todo o sofrimento dos judeus. Mas isso não é motivo suficiente, a gente ainda tem aí umas curiosidades relacionadas a questões bíblicas. Então, por que escolheram a Palestina?
Bem, a base para a escolha desse local é porque são baseadas em fontes bíblicas. Os judeus consideravam a área entre a África e o Oriente Médio, onde está a Palestina, a terra prometida por Deus ao profeta Abraão. Esta região corresponde aos territórios hoje ocupados pelo Estado de Israel, Palestina, Cisjordânia, Jordânia Ocidental, sul da Síria e sul do Líbano. Os chamados patriarcas bíblicos receberam após o Êxodo. É essa a alegação dos judeus sionistas que reivindicaram a ocupação integral do território. Antes da ocupação no pós-guerra, 4% da população da Palestina era formada por judeus. O direito a partir da promessa bíblica é rejeitado pelos árabes, que o filho de Abraão, Ismael, é seu antepassado. Desta maneira, a promessa de Deus os incluiria também. Além disso, a reivindicação dos palestinos é baseada no direito da ocupação ocorrida por 13 séculos. Então, como vocês podem perceber, não é uma questão simplesmente de grupos étnicos. A gente também aqui tem uma questão religiosa muito forte, né? Porque a base da escolha, por que escolherá exatamente a Palestina, é baseada em questões bíblicas. Então, a gente vê que esse é um conflito étnico-religioso, né? E aí a gente vai perceber que é um ponto, vamos dizer assim, muito importante dentro desses conflitos árabes, israelenses, né? A gente vai perceber que vai ter muito da religião e muito da religião envolvida. Então, o que é que a gente pode dizer? Com a criação de Israel, os palestinos ficaram sem pátria. A partir desse momento, o conflito entre judeus e árabes, especialmente entre palestinos, tornou-se permanente. Então, de 1948 até o século XX, ocorreram 4 guerras, todas favoráveis a Israel, ou seja, aos judeus. A segunda, chamada de Guerra de Suez, ocorreu em 1956, quando Israel invadiu o Egito. Foi obrigada a se retirar diante a pressão internacional. Em 1967, Egito, Síria e Jordânia consideravam Israel uma ameaça, então eles estavam prontos para atacar. Porém, o exército israelense atacou primeiro, derrotando em 6 dias. Por isso que o conflito fica conhecido como Guerra dos 6 Dias. Mesmo os derrotados, Egito e Síria se prepararam um poderoso exército que atacou de surpresa em 1973, né, na festa de Yom Kippur. O exército israelense recuou no início, mas acabou vencendo a Guerra de Yom Kippur. Os conflitos entre árabes e israelenses levaram à morte de milhares de pessoas e provocaram forte reação de protesto por parte da comunidade internacional. A busca pela paz. Os primeiros acordos visavam uma tentativa de paz e eles foram feitos por Egito e Israel. Esses acordos foram assinados em 1978 no Camp David, né, devido ao local onde eles foram assinados. A paz assinada pelo Egito em separado com Israel ocasionou muita revolta entre certos grupos árabes. O presidente egípcio que patrocinou o acordo foi assassinado em 1981. Nos territórios palestinos ocupados por Israel, a população manifestava sua revolta atacando soldados israelenses. A partir de 1987, ocorreu a Intifada, quando jovens palestinos lançavam pedras nos israelenses. Em 1993, pela primeira vez, um representante palestino se reuniu com o governante israelense, o palestino Yasser Arafat, presidente da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Israel, por sua vez, foi representado pelo primeiro-ministro Yitzhak Rabin. O acordo previa, entre outras questões, a devolução da faixa de Gaza para os palestinos. Aí, além dessa região, a gente tem um outro problema. A gente tem aqui, pessoal, a questão do Irã, tá? É outro conflito. No final da década de 1970, o Irã passou por uma revolução. O país era governado por um rei chamado de Shah. Na época, o Shah era Reza Pahlavi, cujo pai tomou o poder mediante um golpe de Estado em 1925. A maioria da população iraniana é muçulmana. O Shah, com poderes absolutos, queria modernizar o país, tornando-o semelhante aos países ocidentais. Tornou-se, assim, um grande aliado dos Estados Unidos. O Shah respeitava os costumes muçulmanos e mantinha muitos presos políticos, o que gerava insatisfação e protestos por parte da população iraniana. Um dos seus adversários era o Ayatollah Khomeini, que vivia exilado em Paris.
Khomeini fazia discursos inflamados contra o Shah e em 1979, uma revolta de grandes proporções faz com que o Shah e sua família deixassem o país. Khomeini volta ao Irã e se torna um novo governante. Os costumes e leis tradicionais do islamismo, no caso a Sharia, foram impostos novamente. As mulheres voltaram a usar o véu preto que cobre todo o corpo e as bebidas alcoólicas foram rigorosamente proibidas. Agora nós vamos falar sobre a guerra do Golfo, tá? A guerra do Golfo tem tudo a ver com petróleo, viu, minha gente? Eu falei no início é porque tem uma ligação agora, né? Então, em agosto de 1990, o Iraque vai invadir o Kuwait. O governo do Iraque, chefiado na época por Saddam Hussein, acusou o Kuwait de vender petróleo a preço muito mais baixo, prejudicando as vendas do petróleo iraquiano, né, minha gente? Saddam então exigiu a indenização pelo prejuízo com as vendas do petróleo, além de parte do território do Kuwait. Não sendo atendido, ele vai invadir e vai ocupar o território kuwaitiano. Com o Kuwait nas mãos de Hussein, diversos países ocidentais, dentre eles os Estados Unidos da América, deixaram de receber quantidades significativas do petróleo. A ONU então autorizou que um grupo de países encabeçado pelos Estados Unidos da América agisse militarmente para libertar o Kuwait. O ataque, conhecido como Guerra do Golfo, iniciou em janeiro de 1991 e durou 6 meses. No final do conflito, o Iraque estava derrotado, o Kuwait libertado. A destruição do Iraque foi grande, muitos poços de petróleo foram incendiados, causando grandes prejuízos. Pessoal, é importante falar aqui que nós estamos comentando sobre uma guerra extremamente midiática, porque tudo isso aqui na Guerra do Golfo, ela vai ser transmitida ao vivo e a cores por todas as TVs do mundo. Então a gente percebe que também é uma demonstração de força dos Estados Unidos. E aí a gente vai observar que esses conflitos eles se estendem, eles saem do século XX e eles entram no século XXI, só que aí eles entram, vamos dizer assim, com um novo olhar, tá bom? Porque a gente vai observar que esses conflitos agora, eles vão sim, quando a gente fala de Oriente Médio, a gente vai acabar relacionando eles aos ataques terroristas a partir de 2001, né? Já no início do século XXI, o mundo vai olhar novamente para o Oriente Médio, porque em 2001 a gente vai ter o ataque, uma série de ataques terroristas aos Estados Unidos, incluindo o ataque às Torres Gêmeas, né, ao edifício do World Trade Center, também ao Pentágono, em outras regiões dos Estados Unidos, né, que foram todos atribuídos à Al-Qaeda. Então, essa Al-Qaeda estava sob a coordenação, a liderança de Osama Bin Laden, um ex-aliado dos Estados Unidos, vale dizer isso, né, minha gente? Então, a partir desses ataques, vai se iniciar uma perseguição a líderes terroristas, que também vai motivar a ocupação militar de várias regiões do Oriente Médio, com a justificativa de instalar regimes democráticos. Então, em 2003, sob o comando da Inglaterra e dos Estados Unidos, o Iraque foi invadido e ocupado. A ocupação pelas forças militares ocidentais não impediram os constantes problemas naquele território, assim como no Afeganistão. Nos últimos anos, os Estados Unidos e outros países vêm tentando, sem sucesso, manter certa distância dos problemas do Oriente Médio. Um dos mais preocupantes atualmente é a criação de armas nucleares no Irã. Pois é, pessoal, sabendo de tudo isso, a gente acaba concluindo que esse conteúdo ele não se encerra por aqui. A gente tem muito mais que acompanhar, que observar o que é que acontece no Oriente Médio, porque, querendo ou não, eles vão sim influenciar a nossa economia por conta do petróleo. Isso a gente viu aqui no Brasil durante o período do chamado milagre econômico, que quando teve uma crise de petróleo, a nossa economia aqui, o nosso milagre foi embora, né? Um dos principais motivos é a crise econômica, é a crise do petróleo, que a gente não conseguiu resolver. Então, a gente acaba sendo abalado. E não só aqui, mas todas as regiões do mundo. Então, é uma região que a gente deve sempre observar. E sim, ela faz parte de um dos conteúdos cobrados, com certeza, em Enem e vestibulares. É isso, pessoal, e até a próxima.